Olá, tudo bem? Estamos no cursinho da Univesp e hoje vamos resolver a prova de Química do vestibular da Univesp de 2022. Vamos lá? O gás hidrogênio é um importante insumo industrial, sendo usado na fabricação de produtos químicos, na hidrogenação de compostos orgânicos insaturados e na soldagem de peças metálicas. Esse gás é produzido na reação entre água e carbono, conforme a equação a seguir. A gente tem uma equação aqui que a gente vê a produção desse gás hidrogênio e a gente pode verificar também que essa equação já se encontra balanceada. Eu tenho dois hidrogênios de um lado, tenho dois hidrogênios do outro. Tenho um carbono de um lado, um carbono do outro, um oxigênio de um lado, outro oxigênio do outro. Então essa equação já se encontra balanceada. Nessa reação, verifica-se que a geometria molecular do reagente gasoso. Vamos descobrir quem é esse reagente gasoso? Vamos lá, ó. Reagente gasoso é a primeira substância que a gente vai ter que ter atenção. Entre os dois reagentes, eu tenho água e carbono. A água se encontra no estado gasoso, então é essa substância que a gente vai observar. Ele quer saber a geometria molecular. A geometria molecular da molécula da água, para a gente conseguir observar, eu tenho que passar da fórmula molecular, igual está representado aqui, para a fórmula estrutural. Vamos fazer esse passo a passo? Eu tenho átomo de oxigênio, que possui 6 elétrons na camada de valência, e quando eu consigo observar isso? Consigo observar isso olhando para esse átomo na tabela periódica. O átomo de oxigênio está na família 6A da tabela periódica. Por isso, eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos fazer as ligações para esse átomo ficar estável? Com os dois átomos de hidrogênio na molécula de água, eu tenho um elétron para cada um deles, portanto, a molécula de água assume essa fórmula eletrônica, quando você apresenta os elétrons. Através disso, eu consigo ver como ficam as ligações dos hidrogênios. Professor, mas por que essas ligações com os hidrogênios elas não ficam horizontais, assim, bonitinho, retinho, um para cada lado? Porque em volta do oxigênio sobra esse par de elétrons, certo? Em volta do oxigênio, fazendo com que as ligações com o hidrogênio sejam repelidas para baixo. Esses pares de elétrons se repelem. Portanto, a geometria formada pela molécula da água, a gente chama de geometria angular. Prontinho, primeira parte do exercício, a gente já conseguiu fazer. E ele quer saber também qual é a polaridade da molécula do produto, que é classificado como uma substância simples. Então, vamos lá, vamos olhar para saber qual é essa substância dos produtos que ele está pedindo para a gente ter foco. Eu tenho duas substâncias, perfeito? Mas qual das duas é classificado como uma substância simples? A substância simples vai ser aquela que possui átomos de apenas um elemento químico. Entre essas duas substâncias, eu tenho o CO, que possui átomo de carbono e oxigênio, portanto eu classifico como sendo uma substância composta. E nessa daqui, eu tenho o H2. Como só é feito por átomos de um único elemento químico, eu chamo essa de substância simples. Portanto, eu vou olhar para ela. A substância simples, vou até escrever aqui em cima do meu slide, olha que bonitinho, H2. É ele mesmo, tá? Ele pede para a gente fazer o seguinte, qual é a polaridade? Para a gente descobrir a polaridade de uma molécula, eu tenho que ver se existe momento dipolar resultante, ou se sobra alguma força para algum dos lados, algum átomo que puxa mais os elétrons. Vamos observar? Na molécula de H2, eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Como os dois átomos são iguais, não existe força maior para um dos lados. Os dois puxam os elétrons dessa ligação com a mesma intensidade. Por isso, eu consigo anular essas forças, dizendo que o momento dipolar resultante é igual a zero. Sendo assim, essa molécula possui ligação e também a molécula é apolar, perfeito? Portanto, a resposta certa vai ser a que apresenta geometria angular para a primeira molécula e apolar para a segunda molécula. A alternativa que mostra isso para a gente é a letra E. Olha aqui, ó, angular e apolar, perfeito? O esquema apresenta um experimento em que um único reagente, o peróxido de hidrogênio, H2O2, forma dois produtos. Então, está sendo mostrado aqui para a gente, ó, um quitasato, uma vidraria de laboratório
onde ela parece muito um Erlenmeyer, mas tem uma saidinha aqui lateral. E o que é produzido aqui dentro sai, encontra uma certa solução aquosa ou apenas água e o que tem o que aqui? Uma proveta virada de cabeça para baixo. Vamos ver? Lá dentro está mostrando que está formando bolhas de gás. Perfeito? Vamos ver o que ele fala para a gente. Ó. Certo tempo após o início do experimento, o Kitasato é aberto rapidamente para a introdução de um... Bom, a gente tem que ver o que a gente vai colocar aqui para preencher essa lacuna. Sólido, notando-se na proveta um aumento da vazão do gás oxigênio liberado. Então vamos entender o que essa informação traz para a gente? Se está acontecendo um aumento da liberação de oxigênio, significa que a equação já estava acontecendo, porém agora a velocidade foi aumentada. Que tipo de substância ou de produto químico que é acrescentado a uma equação para que isso acelere a velocidade? Vamos tentar ver? Eu tenho aqui catalisador, inibidor, catalisador e inibidor. A substância que acelera uma equação é um catalisador. Então pronto, eu já sei que o que vai preencher aqui para a gente é um catalisador, certo? Vai acelerar a nossa equação. Ele falou que tem um aumento da vazão do gás oxigênio, então provavelmente isso vai ser um catalisador. Vamos ver? Notando-se na proveta um aumento da vazão do gás oxigênio liberado, cuja fórmula molecular é... Qual é a fórmula molecular do gás oxigênio? Bom, vamos lá. Temos várias representações aqui na nossa prova. Ó. Tem representação com ligação, temos representação com uma fórmula só com apenas a quantidade de átomos. Qual é a forma correta de se representar a fórmula molecular de uma substância? Você vai representar o tipo de elemento químico e a quantidade de átomos que tem naquela substância. Portanto, se ele pede a fórmula molecular do oxigênio, o jeito correto de representar é o O2. Perfeito? Vamos ver qual vai ser a última parte que ele pede para a gente preencher isso aqui no finalzinho? Vamos lá, ó. Formado a partir da reação de ocorrida no Kitasato. Que tipo de reação que está acontecendo aqui no Kitasato para liberar o oxigênio? Bom, ele disse no início que a substância inicial era H2O2. Então, que tipo de equação que está acontecendo para transformar o O2 em oxigênio? A gente chama essa reação de decomposição. Vamos tentar escrever essa reação fora dessa questão? Vamos colocar aqui assim, ó. H2O2 se decompõe formando água, H2O, mais oxigênio. Essa equação fica balanceada assim, ó. 2, 2 e 1. Agora sim. Perfeito? Então, essa é a equação de decomposição que ele comentou com a gente. Vamos ver qual alternativa responde isso? Ó, então, para preencher o primeiro espaço, eu vou usar catalisador. Só que o segundo espaço eu vou precisar colocar O2. Então, a equação, a alternativa que responde isso para a gente é a letra D. Catalisador, O2 e a equação de decomposição. Perfeito? A respiração aeróbica é um processo que necessita do gás oxigênio para converter moléculas de carboidratos, como a glicose. Ele fornece a fórmula molecular para a gente, que é C6H12O6, e também a massa molar, que é 180 gramas por mol. Vamos grifar esses dados aqui para a gente que vai ser interessante. Em energia, com produção de dióxido de carbono e água como resíduos. A reação simplificada da respiração aeróbica pode ser equacionada por... A questão foi muito boazinha em deixar isso já escrito e balanceado. Interessante ainda, ó, mostra que acontece uma liberação de energia. Muito bem. A massa de sólido consumido na produção de 2,4 mol de dióxido de carbono é igual a quanto? Vamos lá, a gente está enfrentando agora um exercício de cálculo estequiométrico. Como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Vamos sempre focar na reação. Ela já se encontra balanceada, já se encontra escrita, então eu vou focar em quais substâncias a pergunta está falando para mim. Então vamos lá, vou ler de novo. Ó. Qual é a massa de sólido consumida? Então, se está sendo consumido, ele está falando de uma substância que é um reagente. Vamos olhar para qual deles está sendo consumido e está no estado sólido? Entre as substâncias reagentes, eu tenho a glicose e tenho o gás oxigênio. A única substância sólida nos reagentes é a glicose. Então, vou até apagar aqui, ó, para a gente não confundir
e só vou usar a massa do sólido, perfeito? Só esse, eu vou destacar só esse. Agora, ele fala para você comparar, ó, que vai ser consumido na produção de 2,4 mol de dióxido de carbono. Quem que é o dióxido de carbono? É o gás carbônico com fórmula CO2. Vamos procurar ele nos produtos? Porque ele fala na produção. Então vamos lá, ó. Nos produtos, o meu gás carbônico está aqui. Pronto. Da minha equação, eu vou deixar destacado então só as duas substâncias, perfeito? O que eu preciso fazer para resolver uma questão de cálculo estequiométrico a partir de agora? Vou passar a proporção que eu encontro das duas, só que em mol, para baixo dessa equação, para ficar destacado só elas. Então vamos lá, ó. Para cá, eu vou escrever que eu tenho a proporção de 1 mol dessa substância, e aqui eu tenho a proporção de 6 mol dessa substância. Perfeito. Agora, eu vou converter esse mol aqui na unidade em que a questão está falando para mim. Primeiro, 1 mol de glicose, ele fala assim, ó, a massa de sólido consumido. Eu vou colocar aqui em cima, que eu vou ter que transformar isso para gramas. Só que para o meu gás carbônico, eu não vou precisar transformar, porque como ele falou que, claro, aquela produção de 2,4 mol, então eu vou colocar aqui em cima, só para observar depois que eu não vou precisar transformar essa proporção de CO2 para mol. Então vamos lá, eu vou precisar transformar quem? Desse lado, 1 mol de glicose, ele já falou para a gente que é 180 gramas por mol. Então eu vou transformar isso para 180, perfeito? 180 gramas, ok. Do outro lado, 6 mol, eu vou deixar em mol mesmo, porque lá em cima, como a gente já tinha notado aqui, ó, é o que eu preciso em mol. Professor, mas eu posso deixar a proporção assim, desse jeito que você falou, grama de um lado e mol do outro? Não tem que ser sempre mesmo proporção entre unidades iguais? Não tem problema nenhum. Vai ter vários exercícios que vão mostrar proporções entre unidades diferentes. Mol e volume, massa e mol, mol e massa, não tem problema nenhum, tá? Então, primeira linha da regra de 3, eu acabei de escrever. Vou ler a questão pela última vez para ver agora o que ele está perguntando para a gente. A massa consumida de sólido é quanto? Se eu precisar produzir 2,4 mol de gás carbônico. Prontinho, cheguei na minha regra de 3, é só fazer assim. 180 vezes 2,4 dividido por 6. Então vamos colocar assim, ó, esse x vai ser 180 vezes 2,4 sobre 6. Esse x aqui vai ser igual a 72 gramas. É importante a gente saber colocar na unidade correta. Por quê? Porque mesmo se não for uma questão objetiva, né, de teste, se fosse uma prova dissertativa, qualquer uma delas, a gente deveria colocar a unidade correta. Então, se estamos calculando alguma coisa que está embaixo de massa, deve vir na unidade de massa também. Portanto, resposta 72 gramas, a alternativa certa é a letra C. A substância fenilalanina está presente em diversos alimentos e necessita de uma enzima específica para ser corretamente processada pelo organismo humano. Caso contrário, acumula-se provocando uma doença chamada fenilcetonúria, que pode afetar o cérebro e outros órgãos. Vamos lá? A gente tem que observar essa estrutura porque ela vai fornecer a informação necessária para a gente conseguir definir o que a questão está perguntando para a gente. Ela pergunta sobre as funções. Vamos ver do jeito que ela fala isso? Na fórmula estrutural da fenilalanina estão presentes quais funções orgânicas? Vamos lá. A dica que eu sempre dou para a gente procurar a função orgânica em uma molécula grande é sempre procurar o que é diferente de carbono e hidrogênio. É lá que provavelmente vai ter um grupo funcional. Vamos ver? Dentro dessa molécula aqui, ó, a parte que está diferente de carbono e hidrogênio é essa daqui, e a outra parte que é diferente de carbono e hidrogênio é essa daqui. Então, quais grupos funcionais ou quais funções químicas são essas? Isso é importante a gente saber. A gente está aqui de cara com duas importantes funções. Vamos classificar elas? Essa daqui a gente chama de função amina. Resolveu sair verde a amina aqui, ó. E essa função aqui a gente chama de ácido
carboxílico. Muito bem. Ácido carboxílico, que tem o grupo funcional carboxila. Olha que interessante. Vocês já devem ter ouvido falar em um tipo de molécula chamado aminoácido. Que tipo de molécula que é essa? É uma molécula que apresenta exatamente essas duas funções, grupo amino e grupo ácido carboxílico. Todos os aminoácidos apresentam esses dois grupamentos. Agora, vamos tentar entender alguns outros fatores que poderiam acontecer aqui. Essa amina, pelo fato de estar ligada a só um carbono, eu chamaria ela de amina primária, certo? E esse anelzinho que está aqui embaixo, a gente chama de anel aromático. É quando eu apresento 6 carbonos com duplas e ligações simples alternadas. E isso poderia dar para a gente também diferentes tipos de funções orgânicas. Se por acaso eu tivesse um grupo hidroxila ligado a esse anel aromático, eu tenho que tomar muito cuidado da diferença entre ter um OH ligado nesse carbono central aqui, por exemplo. Por quê? Quando eu tenho um OH, um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, eu chamaria isso de álcool, perfeito? Agora, se eu tenho um OH ligado a um anel aromático, eu chamo isso de fenol. Mais umas dicas aí para vocês. Mas, para responder a nossa questão, como eu falei para vocês, eu só tenho um grupo ácido carboxílico, um grupo amina, por isso as funções presentes aqui são amina e ácido carboxílico. Resposta é o que está escrito na letra D. Para preparar uma solução de densidade 1,2 gramas por ml de um determinado sal, dissolve-se 20 gramas desse composto e 230 gramas de água. Vamos anotar esses dados aqui, ó. Densidade igual a 1,2 gramas por litro, eu tenho 20 gramas desse sal, que a gente chama de soluto, e 230 gramas de água, que é o nosso solvente. Vamos lembrar um pouquinho da teoria? Soluto é aquela substância que a gente está dissolvendo em outra que a gente costuma chamar de solvente. Vamos lembrar que os dois juntos compõem a solução. Então, essas duas substâncias vão compor uma mistura. Nesse caso, provavelmente a gente pode chamar de uma solução porque é uma substância misturada com outra, formando uma mistura homogênea. Vamos lá? Vamos fazer primeiro a soma desses dois valores para ver qual é a massa da nossa solução. Então, eu posso colocar assim, solução vai ser igual à massa de 20 gramas do meu soluto mais a massa de 230 gramas do meu solvente. Isso vai dar um total de 250 gramas. Temos a massa da nossa solução. Só que para calcular a concentração comum, nós precisamos da massa do soluto, que já obtemos, e o volume da nossa solução. Nós obtemos até agora a massa da nossa solução. Nós precisamos converter essa massa para volume, com a ajuda da densidade. Vamos lá então? Essa densidade está fornecendo esse dado para a gente. 1,2 gramas é a massa de 1 ml. Se nós acabamos de calcular que a massa da nossa solução é 250 gramas, qual vai ser o volume dessa solução? A gente vai fazer uma regra de 3, aonde eu tenho 250 vezes 1 sobre 1,2. Esse valor aqui vai ser igual a 208,3 ml. Perfeito. Temos agora tanto a massa do soluto quanto o volume da solução. Vamos escrever a fórmula da concentração comum para a gente calcular isso? Vamos lá? Concentração comum. Concentração comum é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Porém, essa massa do soluto tem que estar em gramas e o volume da solução tem que estar em litros. E o volume que a gente está obtendo por enquanto está em ml. Para a gente passar esse volume para litros, eu preciso dividir por 1000. Então, esse volume vai ser 0,208 litros. Agora sim, com esse valor, eu posso colocar na minha formulinha. Vamos lá embaixo agora, ó, aqui. Eu vou colocar a massa do meu soluto, que eu descobri lá em cima que é 20 gramas. Vamos lá, ó, 20 gramas. E eu vou colocar agora o volume da minha solução em litros, que a gente descobriu que é 0,208. Perfeito? Litros. Isso vai dar um valor para a gente igual a
96 gramas por litro. Perfeito? Isso é o que está representado na alternativa da letra C. Perfeito? Considere 4 substâncias que apresentam o elemento cloro em sua composição. Primeiro, o gás cloro, depois o cloreto de sódio, hipoclorito de potássio e o ácido perclórico, o HClO4. Vamos ver o que a questão pede para a gente. Os números de oxidação, ou NOx, do elemento cloro nessas 4 substâncias são, respectivamente, iguais a. Então, a gente vai ter que analisar cada substância para ver qual é o NOx do elemento cloro em cada uma delas. Vamos uma por uma. Primeira substância, ele dá a fórmula para a gente, que é o Cl2. Essa vai ser a mais tranquila que a gente vai resolver. Por quê, professor? Quando você encontra um elemento químico na forma de uma substância simples, o NOx dele é sempre 0. Então, já vou colocar o NOx do cloro nessa situação aqui, ó, é 0. Facinho, perfeito? Vamos agora passar para a próxima substância. A nossa próxima substância é o NaCl. Vamos colocar a fórmula dele aqui logo na sequência, NaCl. Mesmo que você não saiba qual é o NOx do cloro, o ideal é você saber sempre de alguns elementos que têm um NOx fixo. Por exemplo, o sódio, quando está ligado em algum outro elemento químico, ele tem grande tendência em perder o elétron que ele possui na camada de valência. Se os elementos da família 1A têm esse mesmo comportamento. O sódio, como é da família 1A, ele vai ficar com o NOx mais 1, perfeito? E como é que eu vou chegar no NOx do cloro? Sempre a soma dos NOx, né, das cargas positivas e negativas de uma substância composta, sempre tem que dar 0. Então, se eu sei que a somatória de todo mundo aqui tem que dar 0 e sei também que o NOx do sódio é mais 1, obrigatoriamente o do cloro vai ser menos 1 para que a soma desses dois caras fique 0. E agora sim, eu sei que o NOx do cloro é menos 1. Perfeito. As duas primeiras substâncias, a gente já sabe o NOx do cloro. Vamos para as próximas? A próxima substância é o hipoclorito de potássio. Vamos colocar essa fórmula aqui para a gente entender direitinho como é que eu faço isso. Ó, o cloro ficou destacado aqui agora, ficou bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar o NOx de cada um deles. O ideal, quando você pegar uma substância que tenha 3 elementos ou mais, é começar sempre pelos elementos das pontas. Então, quem são esses caras? Eu tenho o potássio de um lado e o oxigênio do outro. O potássio tem o mesmo comportamento do sódio, é da família 1A, portanto, o NOx dele é mais 1. O oxigênio é um outro elemento que, quando está ligado a outros elementos químicos, a maioria das vezes ele se encontra com o NOx menos 2. Então, vamos colocar aqui para ele, menos 2. Como o KClO é uma substância composta, a somatória de todo mundo tem que ser 0. Vamos colocar agora o NOx que a gente acabou de aprender desses caras para cima, para descobrir o do cloro que fica no centro. Mais 1 é o potássio e menos 2 é do oxigênio. Somando esses dois aqui, eu tenho mais 1 com menos 2, fica menos 1. Para dar 0 no final, o meu cloro tem que ser mais 1. Portanto, vou passar o NOx dele aqui para baixo. Prontinho. O NOx do cloro vai ser mais 1. Das 4 substâncias, a gente já descobriu NOx de 3 delas, só do cloro, né? Vamos ver a última substância agora? É o HClO4. Vamos fazer ele aqui, HClO4. A mesma dica vale para essa substância. Eu vou começar pelos elementos da ponta. O hidrogênio, na grande maioria das vezes, tem NOx mais 1 quando está ligado a outros elementos químicos. E o oxigênio, como a gente acabou de falar, tem, na maioria das vezes, o NOx menos 2. Vou colocar para cá, então, oxigênio menos 2. Essa também é uma substância composta, portanto, a soma das cargas vai ter que dar igual a 0. Vamos colocar, então, já, aqui vai ter que dar igual a 0. Vamos tentar passar, então, as cargas positivas e negativas para cima? Como eu tenho um hidrogênio só, a carga positiva que passa para cá é mais 1. 4 oxigênios. Se cada oxigênio é menos 2, e eu tenho 4 oxigênios,
Então a carga total negativa é menos 8. 4 vezes menos 2, menos 8. Somando essas cargas positivas e negativas aqui em cima, por enquanto, mais 1 com menos 8, eu tenho menos 7. Para que isso fique igual a zero, então, eu preciso ter uma carga de mais 7. É exatamente esse o NOx do cloro que eu encontrei na minha última substância. Vamos ver então a alternativa que responde o nosso exercício. O número de oxidação do cloro nas 4 substâncias. Primeira substância, o NOx do cloro é 0. Só aí, ó, eu já fico só com 2 alternativas. Perfeito? E depois, no NaCl, o NOx do cloro é menos 1. Então, eu já sei até qual alternativa que é a correta, ó, porque não tem mais nenhuma que oferece esses números para a gente. A terceira substância, o NOx do cloro é mais 1, como a gente pode observar aqui. E na última, o NOx do cloro é mais 7. Prontinho. A letra A é a letra que responde o nosso exercício de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até mais.